Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um balanço do setor de suínos. Para tanto, nós vamos a Santa Catarina, lá em Concórdia, falar com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o Losivânio Luiz de Lorenzi, que já está conosco. A quem agradeço a participação mais uma vez aqui do Tempo e Dinheiro, Losivânio. Olá, a você, todos os nossos amigos do Tempo e Dinheiro também, Sérgio, e que a gente possa estar levando essa informação daquilo que é a realidade do nosso mercado. Bom, começo perguntando sobre o segmento, sobre esse início praticamente de 2025. O mercado está promissor? Sem dúvida, nós estamos com um ano histórico, jamais aconteceu de ter recorde de exportação num mês de janeiro como foi. Os preços começaram a melhorar a partir do final do trimestre do ano passado e essa sequência de melhora veio vindo e se manteve, que geralmente no final do ano, da metade de dezembro em diante, os preços tendem a cair. E janeiro sempre é um mês fraco, mas esse ano então tem essa diferença sobre as exportações também, que o mercado está muito aquecido para isso, o mercado interno também, devido à alta das demais carnes, principalmente da carne bovina, o consumidor, então, está levando para casa a carne suína, que faz com que os preços tenham se mantido, não só mantido, mas ter crescido para o nosso produtor e, consequentemente, o consumidor está pagando um pouco mais caro, mas ainda acessível pelos preços e a qualidade da carne. Bom, os embarques foram históricos nesse mês de janeiro, inclusive ressaltado pela própria Associação Brasileira da Indústria de Proteína Animal, e mostrando exatamente esse empenho, porque tem que ter qualidade para poder atingir todos esses mercados e cada vez mais, não é isso? E é o grande trabalho, o grande desafio do produtor, principalmente de Santa Catarina, não, presidente? Sem dúvida. O que a gente vê, Sérgio, é que ao longo de muitos anos foi feito um trabalho para chegar nesses status sanitários que nós estamos e, acima de tudo, mantê-lo, porque esse é o grande desafio. Depois de chegar no topo, para você se manter, sempre é mais difícil. Mas as ações aqui, através da Secretaria da Agricultura, da SIDASC e também a consciência do nosso produtor, com o apoio das indústrias e cooperativas, tem feito com que o nosso Estado não tivesse nada até então e esperamos que continue assim, para que a gente possa continuar nessa pujança de exportação para os principais países, como só Santa Catarina pode exportar para México, para Estados Unidos, para Japão, aonde estes, além da sanidade, querem uma qualidade de carne diferenciada e Santa Catarina está produzindo isso. Tanto que está abrindo mais as exportações, nós passamos um pouco de 55% das exportações totais do Brasil, então isso mostra o diferencial que nós temos dentro das nossas indústrias, que muitas delas hoje são multinacionais, mas que nasceram aqui em Santa Catarina e cresceram aqui, e hoje mantêm essa produção com essa qualidade e com essa sanidade. Agora, a demanda mundial, inclusive por carne suína, por proteína animal, né? Frango, carne de boi, né? Carne suína, principalmente a suína, tem aumentado porque há algum problema sanitário fora do país, ainda repetidas vezes, esse é o termo mais usual, problemas sanitários fora, China e outros países, isso aumenta a demanda, os plantéis, as granjas enfrentam problemas fora do país, e graças a Deus não enfrentam aquilo, Osvânio. Sem dúvida, essa é a grande questão também. Nós tivemos em 2019 aquela crise que deu na China por peste suína africana, depois eles se recuperaram rápido da produção, mas voltou a acontecer de novo. A Europa também teve problemas de peste suína africana, alguns países já de imediato cortaram a importação da carne e buscaram o Brasil, em especial Santa Catarina, para poder ter esse suprimento da carne suína que eles tinham a necessidade de consumo. É o que a gente vê como Vietnã, a Costa do Marfim, comprando carne suína, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. A própria Argentina, quase 400% de aumento que teve de compra agora em janeiro. Então, a gente vê que muitos países estão olhando para o Brasil, olhando para Santa Catarina, pelo diferencial sanitário que nós temos e cada vez mais eu acredito que esse potencial nosso do agro brasileiro como um todo
Mas, voltando a falar da carne suína, tem muito ainda a crescer, tem muito a expandir. A gente vê que as indústrias estão focando num crescimento mais onde tem a produção de grãos, que é sempre mais na região sudeste do país, mas que eu vejo que Santa Catarina, se um dia perder, mas não vai ser tão cedo perder essa hegemonia da nossa produção, de sermos o maior produtor, os maiores exportadores e termos ainda o diferencial sanitário que os demais estados, apesar de estarem reconhecidos pela Organização Internacional de Epizootias, eles ainda não têm a condição que nós temos pelo fato de colocarmos brinco em 100% dos nossos animais, enquanto que os outros estados não fazem isso. Então, nós temos uma condição de dar uma rastreabilidade bem maior do que aquilo que tem os demais estados, por isso que a demanda pela nossa carne catarinense vai cada vez mais ser crescente. Bom, é exatamente nesse sentido a questão de custos de produção. Região Centro-Oeste, até mesmo parte do Sudeste, tem os grãos, produção de soja, milho e até mesmo a produção de aves, suínos e investimento nesse sentido, o custo é menor. O custo continua elevado em Santa Catarina. Como é que vocês estão absorvendo todas essas altas que a gente tem acompanhado, principalmente para milho, para soja, uma estabilidade, mas essa variação sempre que ocorre, presidente? Por essa avaliação, por essa movimentação que teve ali de preço, sempre um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele depende das notícias de mercado de safras, né? Ele sempre dá uma oscilação, mas comporta hoje uma margem de lucro para o produtor, apesar de ter aumentado, e uma margem de lucro muito boa e segura, embora a gente sabe que tem um passivo muito grande, principalmente nos mini integradores e produtores independentes, de 3 anos de crise, mas olhando no momento de compra e venda, na comercialização, sem dúvida as margens são bem positivas. E nós entendemos que nós teremos boas safras e o custo de produção ele vai oscilar 2 para cima e 2 para baixo, mas isso não vai interferir na lucratividade, que é o que a gente precisa para melhorar as nossas propriedades, porque nos últimos 3 anos poucos investimentos foram feitos realmente aquilo que precisava para a propriedade se manter de pé, mas tem várias questões aí que nós temos que trabalhar, que é a biosseguridade nas granjas, ainda ampliar cada vez mais, não que esteja a risco, mas sempre pensando em melhorar para que a gente possa cada vez mais ter a certeza, a convicção de que não teremos esses problemas sanitários, olhando muito dentro dessa questão da sanidade. 2024 começou a recuperação do setor, janeiro de 2025 o recorde das exportações, mas nós acompanhamos um dólar também em elevação alto, na casa dos R$ 6 em média, no comecinho desse ano e agora recuou um pouco. O dólar em alta ajudou, atrapalhou? Como é que você faz a avaliação nesse sentido no mercado cambial? Eu vejo que para a nossa exportação ele ajudou bastante, porque as empresas ganharam mais com isso, por isso que repassaram também para o produtor parte dessas questões, embora eles sempre alegam que a questão do dólar não dá para aumentar muito o preço do suíno, porque ela é volátil, o dólar, né? Então, 25% hoje é exportação e 15%, desculpa, 75% é mercado interno. Então, isso tudo ajudou bastante também pelo volume, que antes era 15%, 17%, e no ano passado chegamos a 25% das exportações pela produção que nós temos. Por outro lado, também a gente sabe que milho e soja estão na Bolsa também e sempre são cotados em dólar, mas devido à produção que tem sido muito boa, não tem sofrido tantas mudanças. E como eu comentei antes, ainda assim traz uma margem líquida para o produtor. Mas, Vânia, antes de falarmos sobre a questão toda do mercado, os preços que têm oscilado e ajustado esses valores para cima na sequência, e a indústria está fazendo aportes, investimentos junto aos integrados, como é que a indústria tem se comportado? É lógico, né, é uma pergunta óbvia, com uma resposta óbvia também, mas gostaria de saber de você como é que a indústria tem feito esses aportes para poder manter essa produção em alta. Na verdade, nos últimos 2 anos não se teve assim grandes investimentos na atividade, porque a alta dos juros também compromete a questão do produtor pagar o investimento, porque aquilo que ele está sendo remunerado não chega a pagar. A indústria ela vinha fazendo um aporte de subsídio para o produtor, mas que também pararam de fazer, porque o risco de mercado é muito grande. Hoje a gente vê que já tem a previsão de nova alta da taxa Selic, e eu vejo que os produtores hoje eles estão muito mais conscientes e firmes que não adianta
aumentar a produção pela emoção do momento, porque a suinocultura ela não é uma atividade que você vai ali e desliga da tomada, ou é igual a frango, que em 40 dias você resolve o problema de crise e não tem mais problema. A suinocultura é um ano, então você investindo hoje alto como tem que ser, dentro da tecnologia, porque não se faz mais granja como se fazia uma vez, ia fazendo um puxadinho. Hoje granjas já entram com 1.100 matrizes, 3.000 matrizes e assim vai. Então, isso é um investimento muito alto e é demorado para começar o retorno. Então, o produtor ele tem muita cautela para fazer isso. Eu acredito sim que vai crescer a nossa atividade da suinocultura, até pela demanda do mercado internacional e também o mercado interno sempre tem um acréscimo. E isso vai acontecer, mas gradativo nos produtores que hoje já estão na atividade, que têm sucessão familiar, que é um outro problema sério que nós temos na propriedade rural é a falta de mão de obra, Sérgio. Por isso que está aí a inteligência artificial através da robotização, com equipamentos para tratar os suínos e tudo, mas precisa do olhar humano para saber se o suíno está bem ou não, se tem que fazer algum medicamento, alguma questão nessa linha para poder que a atividade continue promissora e saudável. Então, isso tudo a gente vê que é muito investimento que tem que ter, e o produtor, nessa hora, ele está cauteloso devido à crise que já comentei também, então ele está esperando para avaliar mais o mercado e também ver essas condições de juros, como que ele vai poder estar investindo, mas eu vejo que a grande maioria vai investir um percentualzinho daquilo que está ganhando, e então isso vai dar um crescimento pequeno que não deve atrapalhar o mercado com sobra de suínos e baixando o preço. E que o setor também carece e passa por um momento de falta de mão de obra. Uma mão de obra especializada, qualificada, ou realmente o estado todo de Santa Catarina, aliás, o Brasil como um todo, né, tem essa reclamação, infelizmente, porque aqueles que poderiam estar atuando, trabalhando, estão recebendo sem a necessidade de bater um ponto ou ter compromisso com as empresas. Quer dizer que o setor também tem enfrentado problema com falta de mão de obra. Sem dúvida, como um setor como um todo, não só na suinocultura, mas a gente vê no setor do meio rural, seja leite, suínos e aves, é o setor que paga mais caro a mão de obra, porque como está no interior, hoje você tem que colocar uma casa para o funcionário, colocar energia, água, internet, que hoje ninguém mais vive sem internet, então acaba encarecendo muito a mão de obra no meio rural. Essa semana saiu a notícia que Santa Catarina está com 10.000 vagas de trabalho abertas. Então, é aquilo que você falou. O problema é que todo mundo vai para o Bolsa Família e depois, então, não quer mais arrumar um emprego fixo. Nós temos a situação de, às vezes, abrir vagas para a central de sêmen e o pessoal vem e nos fazem a seguinte proposta: mas eu quero trabalhar e não quero estar registrado porque eu estou num benefício aí do governo. Então, eu vejo que esses programas assistencialistas, eles tinham que ter uma regra um pouquinho mais rígida e colocar para 2, 3 meses, enquanto que a pessoa vai procurar um emprego, vai se especializar, mas não ser ad eternum como que ele está sendo, né? Então, cada vez mais a gente vê a migração vindo para o nosso estado, e ainda bem que eles vêm, porque daí tem mão de obra, tem uma indústria aqui que tem 5.200 colaboradores, e tem 1.300 que são de outros países. Então, você já vê a necessidade realmente que nós temos dessa mão de obra que vem de fora. Mas por quê? Porque eu vejo que muita gente que está aqui está recebendo benefício que não precisava e não está procurando emprego. Então, a gente tem essa preocupação, por isso, mais uma vez, eu reitero que a robotização está entrando muito dentro do meio rural, justamente para atender essa falta de mão de obra, e mão de obra que não é qualificada também, porque antigamente falava que se não queria estudar era para ficar na roça. Hoje, a tecnologia que tem nos equipamentos dentro da propriedade rural, a pessoa tem que ter um mínimo de estudo para ela poder entender e trabalhar com essa tecnologia. Então, eu vejo que cada vez mais nós temos que mecanizar as nossas atividades para tirar o melhor e realmente poder fazer com que a propriedade seja lucrativa. Bom, Rosivânia, falar sobre o mercado, você disse a respeito da recuperação dos preços, como é que você está tão otimista, porém cauteloso, é lógico, mas os preços estão reagindo nessa semana, por exemplo, o início praticamente da segunda quinzena de fevereiro? Sem dúvida, a gente viu aí as bolsas de suínos dessa semana tendo aí um aumento significativo de preço. Santa Catarina teve 48 centavos de aumento, São Paulo teve 70 centavos, Minas 50 centavos, então tem dado um pulo grande da semana passada para cá.
devido realmente a essa falta de suínos no mercado, essa melhora das exportações, o consumo no mercado interno, apesar de ter aumentado a carne suína, ainda assim ela está mais convidativa pelo bolso para levar para casa. Então, todas essas situações têm feito com que os preços tenham disparado. E eu acredito que teremos sim novos aumentos, talvez não num pulo grande desse, mas à medida que o ano vai entrando, nós vamos ter cada vez mais falta de suínos, porque amplia as exportações também. Então, isso tudo vai fazer com que os preços continuem subindo. É claro que vai chegar num teto também, que depois, mesmo faltando suínos, não vão mais ofertar um preço maior, porque não vai criar suínos mesmo dobrando o preço, mas vai manter, sim, uma boa margem de lucro para o nosso produtor e, consequentemente, também para os frigoríficos, porque vão estar repassando o preço, infelizmente ou felizmente, mas o consumidor vai pagar um pouquinho mais caro a carne suína no decorrer do ano. Losivânio Luiz Lorenzi, presidente da CCC, a CCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, conosco. Muito obrigado pela tua participação. Deixo aqui o espaço para que sempre tiver alguma informação, quiser falar diretamente com o produtor, não só de Santa Catarina, como Brasil afora, conte conosco aqui do Tempo e Dinheiro, presidente. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a toda a equipe do Tempo e Dinheiro, que sempre abre espaço para nós levarmos a informação real aí não só aos nossos indutores, mas a toda a sociedade em geral. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos até lá. Obrigado. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez, o meu muito obrigado. Lembro sempre que você pode acessar nossas mídias sociais, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e também fazer parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Olha lá o recado. João Batista Olive, teclando, convidando. Faça uma degustação, 7 dias de graça. E depois você certamente vai permanecer no clube de assinantes com os produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.